26. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, então tomarás as primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. E dirás ao sacerdote que naqueles dias dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais. Dá-nos, é isso, daí 4. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro o miserável foi meu pai, e desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até ver as nações grandes, poderosas e numerosas. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos expulsaram dura servidão. E nos impuseram dura servidão. Então clamamos ao Senhor, Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para as nossas misérias, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor tirou-nos do Egito com poderosa mão, e com o braço estendido e com grande espanto, com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar, nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Deus, me deste. Então você as colocará diante do Senhor, seu Deus, e se prostrará diante dele. 11. Alegrar-te-á para todos os que querem ver que o Senhor teu Deus, que tem dado a ti a tua casa, tu, o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das suas portas e se fartem. Depois, na presença do Senhor nosso Deus, você dirá o seguinte: entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas a parte das minhas colheitas que pertencem a ti. Obedeci a todos os teus mandamentos, não deixei de cumprir nenhum deles. Fiz tudo o que mandastes a respeito do dízimo. Disso não comi a minha despesa, e disso não tirei para imundícia, nem disso dei para algum outro. Obedeci a voz do Senhor, meu Deus, conforme tudo que me ordenaste, tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa teu povo Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que manda leite e mel. Nesse dia o Senhor teu Deus te manda fazer esses estatutos e juízos, guarda-os, pois, e faz-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. 17. Onde declaraste ao Senhor que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te quer dizer que lhe será povo do próprio, como disse, te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos. Para assim te exaltar sobre todas as nações que fez para o louvor e para a fama, e para a glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus que entende. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. O texto aqui está falando de primícias, de ofertas, de dízimos, tudo aquilo que diz respeito a uma vida espiritual, a uma vida de honra, a uma vida de princípios e valores, a uma vida de observação cuidadosa. E, gente, eu gosto muito do texto de 1 Crônicas 29, onde Davi, ele
tendo uma revelação da graça de Deus, ele faz importantes pronunciamentos para que nós também entendamos o valor de darmos, ou melhor, de devolvermos a Deus tudo aquilo que não é nosso. Tudo aquilo que não é nosso. E precisamos fazermos isso com o máximo entendimento. Só lembrando que no reino de Deus nós somos mordomos. Ou nesta vida nós estamos administrando tudo aquilo que não é nosso. Porque tudo é de Deus. Tudo é emprestado para nós. Davi foi muito feliz quando compôs lá no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O mundo e os que nele habitam. Então, tudo é de Deus. Paulo também foi muito feliz ao declarar lá em Romanos 11, do 33 ao 36, o seguinte: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, como sondados os seus juízos, ou inescrutáveis os seus caminhos, pois quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele seja recompensado? Quem primeiro deu a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pode falar, irmão. Tudo que a gente oferta no reino de Deus, Deus ele devolve para a gente. Boa medida, sacudido, recalcada E transbordante. Eu vivo isso. Amém. Sabe? Eu sempre, quando eu posso, eu oferto. Amém. Tanto para o meu próximo, sempre. Porque eu sei que Deus não deixa faltar. Amém. E não falta. É uma coisa tremenda. Se as pessoas soubessem o valor que tem elas ofertarem para o próximo, Sim. elas não mediam tanto, elas. Sim. Isso É coisa tremenda. é extremamente importante nós termos esse entendimento. Porque é aquilo que eu sempre digo aqui: Deus ele trabalha com princípios e valores. Com princípios e valores. Então, o coração de Deus é um coração abençoador, transbordante, abençoador. Olha a profundidade do texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o melhor que Ele tinha, a fim de nos abençoar. E esse texto aqui, gente, o final dele, que está tratando assim das leis, dos mandamentos, das ordenanças, de tudo aquilo que o povo teria que observar e cumprir, e assim ser abençoados, assim serem abençoados. Gente, essa finalização aqui é de uma excelência infinita, porque acompanhe comigo o versículo 19 novamente. Versículo 19. Deuteronômio 26, 19. Olha a profundidade desse versículo. O acúmulo aqui de benefícios de Deus, ou de não vou dizer lisonjas, porque Deus não precisa de absolutamente nada beneficiar o homem neste sentido, porque é próprio
da natureza de Deus querer abençoar. Então, o acúmulo de benefícios aqui, nesse versículo, é tremendo. Olha o que está escrito: para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Desejo de Deus é abençoar o homem, exaltar o homem, honrar o homem. Só que nesse sentido, amados, nós precisamos também atendermos ou observarmos aquilo que é condizente com o coração de Deus, para que nós hajamos da mesma maneira. Da mesma maneira. Porque assim, Deus, assim, é necessário termos o entendimento metafísico da coisa. O que é metafísica? É ir lá no princípio. Qual que é a metafísica do papel? É saber que isso aqui veio da onde? Da árvore. Veio da madeira e se transformou em papel. É ir lá no princípio, ir lá na origem. Por exemplo, teve alguém que construiu essa xícara. Quem foi? Tem um nome, tem uma vida, tem uma história. Qual o horário que foi construída esta xícara? Quem comprou? Vai indo aos princípios. É nesse sentido que nós precisamos ter um entendimento de como que funciona a coisa. Por exemplo, por que o povo deveria ser fiel nas contribuições? O texto aqui está falando o tempo todo, que a promessa de Deus para o povo era uma terra que manava leite e mel. Uma terra excelente, uma terra boa, uma terra próspera, uma terra frutífera. Mas quando vocês chegarem lá, durante a peregrinação no deserto, o povo se alimentava do maná. Misteriosamente Deus mandava aquele alimento, sobrenaturalmente Deus mandava aquele alimento, e o povo tinha que levantar cedo, colher o maná, porque se demorasse um pouco, vinha o sol do deserto e derretia tudo. Quem não colhesse ficava sem comer. E diariamente eles tinham que fazer isso. Não adiantava colher no dia seguinte, apodrecia, pegava bicho, mal cheio, tinha que ser todos os dias. Levantar cedo, colher maná. Poderia pegar o que quisesse para comer durante o dia, sabe? E Deus ali suprindo. Mas teve lá os murmuradores. Já estamos enfaixados desse maná. Aí estavam com o coração na picanha. Essas promessas que não são cumpridas. Mas o povo com o coração na picanha. Sabe? Aí Deus mandou lá a picanha. Saía até pelo nariz. A picanha, quando o povo coloca o coração nesse tipo de coisa, chega a sair pelo nariz. Mas vamos falar que agora é uma picanha, pessoal. Gente, mas a promessa seria que eles entrariam na terra e eles prosperariam e eles plantariam para poder colher. E Deus abençoaria as colheitas. Então, desta forma, em gratidão, eles deveriam oferecer o que a Deus? As primícias. A primeira parte. Mas, vamos para a metafísica. Deus precisaria,
daquilo? Não. De Deus é a terra e a sua plenitude. Do que Deus precisa? De absolutamente nada. Só que o que diz respeito é a questão do coração do homem. É a questão da gratidão, da valorização. É a questão do culto. É a questão da obediência. É a questão da devoção. É uma questão profunda do coração, um entendimento que você está fazendo aquilo com respeito. E não só isso. E não só isso. Num comentário de um livro de estudo que eu tenho, o doutor ele falou assim, que a preocupação também era com o quarteto vulnerável. Quem era o quarteto vulnerável? Está aqui no texto. Os levitas, as viúvas, os órfãos. Isso aí. Tem mais um? Tem mais um? A irmã falou 3. É um quarteto. Os levitas, os órfãos, as viúvas. Quem mais? E os estrangeiros. Letícia, faça favor. E os estrangeiros. Então, eles tinham que trazer, gente, os dízimos, as primícias, no terceiro ano do acúmulo desses dízimos, era direcionado a esse quarteto vulnerável. Então, foco de estudo é, consequentemente, abençoar o próprio homem, mas através da devoção, do coração, da obediência. E tudo isso vai confrontando a dureza do coração do homem. Porque, gente, quando nós contribuímos em todos os sentidos, isso não diz respeito a só você dizimar na igreja ou se ofertar, com o teu melhor. Isso diz respeito, gente, com honra, princípio de honra. Os meninos estão bravos lá fora. Vamos ler o texto que está em Provérbios 3. Provérbios 3, acho que é melhor encostar a porta lá na sala. Por gentileza. Ainda bem que nós temos vários seguranças aqui na igreja. Provérbios 3. Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua vida, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Vocês já perceberam que sempre quando há promessa ou quando há este princípio, tem promessa? Sempre quando tem esse princípio, tem promessa. E o porquê disso? Não é que Deus está apelando, vocês vão ter dificuldade nesse princípio. Então a promessa é essa. Não é apelo, é consequência. É consequência. É benefício. Porque sempre Deus prometeu aos homens todos os benefícios da sua grandeza, do seu coração de generosidade.
Só que sim, gente, é nesse sentido que nós precisamos ter entendimento. Porque Deus deu as ordenanças, Deus deu os mandamentos, e seu mandamento foi dado para ser obedecido. Porque se ele não for obedecido, consequentemente, também haverá os reflexos disso tudo. Gente, o sábio está falando aqui acerca de honra. O que envolve essa palavra honra? Envolve sentimento, envolve valorização, envolve amor. Lá nos 10 mandamentos, princípio de honra. E nós estamos tratando aqui os 10 mandamentos. Princípio de honra. Honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na face da terra. Quero dizer uma coisa para vocês. Hoje eu já não tenho mais os meus pais. E quando eu não tinha entendimento da palavra de Deus, teve atitudes minhas que ficaram a desejar com os meus pais. E, sinceramente, eu me arrependo. Quando eu ouvi a pastora falando ontem aqui, era o marido dela, que ela observou isso na vida dele, que ele honrava o pai, e o pai sendo um alcoólatra. Gente, isso é a coisa mais nobre que pode existir no coração humano. Você ter respeito e consideração, honrando aquilo que deve ser honrado, mesmo que tenha lá as suas limitações, seus defeitos, seus fracassos. Isso é muito nobre, isso é muito digno. Depois que eu vim para a igreja, que eu comecei a ter um pouco mais de conhecimento da vontade de Deus, eu não fui filho perfeito, mas eu tentei melhorar o máximo. Fiquei a desejar em alguns pontos, mas tentei dar o máximo de mim no que diz respeito à honra. E olha, gente, poderia ter feito muito mais, e hoje me arrependo de não ter feito mais. Hoje eu me arrependo. Porque o que importa nisso tudo? Essa porta está chata. Eu disse, não, isso não, é o espírito do gato. Ele foi privado de entrar, o espírito dele ficou atentando. E olha a coisa da notícia. Que o gato não é meu, é dela. Mas é um totalmente. Porque o que envolve na honra é o sentimento, é a valorização, é o amor, o reconhecimento. O reconhecimento. Eu tive muito carinho na fé dos meus pais, muito, muito mesmo. E tem muitas vezes que eu fui ingrato a tudo isso. E isso, gente, é muito triste. Isso é muito triste. Então, nós que aqui estamos, amados, nós que aqui estamos ouvindo uma palavra, estamos tendo a oportunidade de termos ainda atitudes consideráveis e condizentes com a palavra de Deus, para que sejamos abençoados. Para que sejamos abençoados. Eu poderia ter sido muito melhor nesse sentido de honra com os meus pais. E quantas vezes nós estamos desonrando a Deus também nesse sentido.
sendo que existem mandamentos, existem recompensas gloriosas, só que aquela coisa, a mesa é farta, mas saem para convidar pessoas e há uma rejeição em relação a essa mesa farta. Infelizmente, o coração do homem é propenso a isso, a rejeitar aquilo que é bom, a abrir mão daquilo que é edificante. E assim é quando não temos essa observância aos princípios e valores de Deus, contestamos. A pior coisa que tem é a contestação nesse sentido. Aí a avareza é pertinente. E isso se torna desonra. E é interessante que a avareza é idolatria, né? Ao mesmo tempo que Paulo, o sábio, melhor dizendo, ele falou que quando nós observamos o princípio e fazemos com devoção, isso é honra. Por outro lado, aquele que contesta é idólatra. Vamos ler um texto que está em Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. O irmão Marcelo pode ler para nós esse texto, por gentileza? Colossenses 3, 5. Gente, olha quantas coisas ruins Paulo relacionou aqui nesse texto. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. A primeira coisa que ele coloca aqui, prostituição. Que coisa terrível. Prostituição. Interessante que essa questão de prostituição não diz respeito somente a sexo. Uma pessoa pode se prostituir de várias maneiras. Não é verdade? Prostituição é corromper-se, é algo que tem a ver com desonestidade. Por exemplo, o vendedor do carro que está lá no centro de uma quilometragem, 150 mil, ele volta, para baixar a quilometragem, volta ao centro para baixar a quilometragem, ele está prostituindo. Está corrompendo, está adulterando. Tem a ver com a desonestidade, mas também tem a ver com as questões imorais. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. Olha tudo que ele vai abordando, de repente ele chega numa questão muito pertinente em relação a isso que nós estamos falando aqui nessa manhã. A avareza, que é idolatria. A avareza que é idolatria. Com certeza, talvez vocês já se depararam com uma pessoa avarenta. Talvez vocês conheçam alguém que é avarenta. Gente, eu conheço vários. Aquela pessoa que não abre mão de uma moedinha sequer. Eu sempre digo o seguinte, pega uma nota de R$2, atravessa o alagado mandando e não move a nota. Sabe? Vai dando para
abraçado só com a mão e aquela nota aqui em cima. Aí ele pode morrer, mas a nota fica intacta. Gente, ninguém pode servir a dois senhores. Ou é um ou é outro. Elias chamou a atenção do povo. Até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serve a Deus. Se Baal é Deus, serve a Baal. Não tem essa de ficar em cima do mundo, não. E nos 10 mandamentos, Deus está chamando atenção em relação à idolatria. Em relação à idolatria. Não farás para ti imagem de escultura. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da terra de servidão. Deus está chamando o povo para adorar somente a Ele. Certo? Aí vem Jesus no Novo Testamento e no principal sermão, na principal pregação, ele fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou serve a Mamon. E o Mamon, gente, é aquele que aprisiona a mente e o coração das pessoas nesse sentido. Aprisiona. Faz as pessoas desonrarem, negociarem, gastarem aquilo que é de Deus em outras coisas, priorizarem outras coisas. Quando na verdade o princípio de honra diz respeito a honrar a Deus em todas as coisas, em tudo. Com a tua fazenda, com as premissas de toda a tua renda. Toda a tua renda. Nesse sentido aqui, vale até a gente poder ser um pouquinho mais específico. Por exemplo, tem 13º? Não, do 13º não é necessário dizimar. É necessário também. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as premissas de toda a tua renda. De toda a tua renda. E o que é a questão aqui? A questão é de honra, tendo entendimento da graça. Tendo entendimento da graça. Sabendo que nós estamos lidando com tudo aquilo que não é nosso. Vamos para um texto que está em 1 Crônicas. 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29. Aqui diz respeito a ofertas, mas a principal missão para nós é acerca do entendimento da graça. E é isso que muitas vezes falta para o povo, entendimento da graça. Qual que é a questão primordial? Saber que nós estamos administrando tudo aquilo que não é nosso. Ou seja, Deus está sendo muito bom conosco, nos abençoando desta forma. Nós precisamos ter o mesmo sentimento de Deus, o desejo de abençoar, a questão da generosidade, da liberalidade, da voluntariedade. Porque para combatermos a avareza, somente com a liberalidade, somente com a generosidade, somente com o desapego. Isso é extremamente importante, extremamente necessário para a igreja do Senhor. Por nenhum momento Paulo diz que é louvável a avareza. Não, Paulo é desprendido. Paulo está falando com uma igreja rica, a igreja de Corinto. Ele está dizendo assim: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura colherá. Pois Deus ama o que dá. Deus ama o que dá. Está condizente com aquilo que o sábio falou lá em Provérbios 11, 20.
Aquele que retém o que teria que compartilhar é para a sua própria perda. Mas aquele que dá, mais lhe será dado. A alma generosa prosperará, e o que regar será regado. Olha, Salomão diz lá, vaidade, tudo é vaidade. O que nós devemos fazer é viver a Deus. Sim, com certeza. Isso não adianta, eu só estou falando, guardar para quê? Por quê? Sim. Para quê? Se você não sair do ventre da minha mãe, Não está legal. vai embora, não leva nada. Sim, E o corpo que você usou, você não leva. exatamente. Você tem que cuidar da tua alma Da alma e do espírito. para quem será. Aquele texto. Se hoje pedirem a sua alma, que tens em depósito para quem? Será. Como que Jesus tratou aquele homem, né? Só como lá, louco. Porque, gente, ele foi abençoado na sua colheita, ele foi próximo, ele já tinha prosperidade. E agora, prosperei mais ainda. O que eu faço? Desmanchar os meus celeiros e construir outros maiores. É questão do acúmulo. Questão do acúmulo, da avareza. Sabe? Aí Jesus tratou ele como louco. Se hoje a noite pedir a tua alma, que tem que depósito para quem será? Então, gente, falta de entendimento da graça. São as pessoas que contestam. Entendamos bem isso. Já deixei frisado aqui, nesse sentido. São as pessoas que contestam. Gente, isso é muito triste. Fazendo parte da diretoria, eu estive esses dias atrás numa reunião tratando de uma igreja e foi falar o seguinte: de 120 membros a 140, quantos são dizimistas? Não dá 1/3. Não 1/3. 40, 50 pessoas. 40 pessoas dizimistas. Pastor não tem necessidade. Pastor não trabalha. É isso que nós temos na maioria. Pastor que vai trabalhar. Como se pastor não trabalhasse. E eu já ouvi com esses ouvidos, que até errado, né? Alguém declarar assim: eu não dou dinheiro para a igreja, esses pastores vagabundos. Mas a palavra de Deus diz: digno é o rei. Que não é o seu salário. E a pessoa não conhece a palavra de Deus. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas eu já fui contestada Só por que- pessoas que conhecem a palavra de Deus em relação ao dízimo. Um grupo de rede social. Postei um negócio sobre o dízimo, a mulher foi até proposta comigo, ela rebateu essa questão do dízimo. E conhece a palavra, não, ela conhece a palavra de Deus. Ela falou que ela era dizimista, mas ela de repente dizimava. Mas, como assim? Deve? É aquilo que eu falo, né, gente? É uma questão de escolha. É uma questão de ter entendimento. Mas, por entretanto, nós temos o poder de escolha. Deus, Ele nos dá a direção, Ele nos dá a palavra. Olha, vocês vão ser abençoados, vocês serão um povo exclusivo, um povo santo. A fartura é tremenda, mas o homem tem poder de escolha. Tem poder de escolha. É imagem e semelhança de Deus. Então, você faz suas escolhas. Gente, Davi entendeu muito bem a graça que aconteceu. E ele trouxe uma grande oferta para a construção do templo. Ele fez o povo também ofertar
E tudo isso eles fizeram com muita alegria nos seus corações. Mas o que me chama mais a atenção está no versículo 14, acompanhe comigo. 1 Crônicas 29, 14. 1 Crônicas 29, 14. E o 17 também. Vamos ver. Daí vamos encerrar. 1 Crônicas 29, 14. Entendimento da graça. Saber que nós estamos lidando naquilo que não é nosso. Porque quem sou eu, Davi falando, né? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos todos damos. Gente, a primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei muito impactado com o coração da Bíblia. Porque quem sou eu? Quem que é o povo para dar a ti? Porque tudo é de ti, e da tua mão tu damos. Eles fizeram aquele ato com muita alegria, voluntariedade, generosidade, mas Davi aqui nos dá um entendimento da graça. O que ele está dizendo? Estamos administrando aquilo que não é nosso. Agora vamos endurecer o coração nesse sentido? Vai ser benéfico? Endurecer o coração nesse sentido? Jamais. Jamais. Aí os homens criam argumentos. Não, porque disso não é coisa lá só no Antigo Testamento, porque aquilo que está escrito lá em Malaquias está no Antigo Testamento, onde estão os textos no Novo Testamento que me provam que eu tenho que dizimar. Só de ter esse tipo de atitude de coração já está sendo levado pela cabeça. O seu dinheiro já está governando a sua vida. Só por ter esse tipo de procedimento. Contesta. Sabe? Não, eu tenho prazer em guardar todos esses princípios e valores, mas esse aqui, quem me diz que eu tenho que observar isso aqui? Já é uma mão abraçando com força. A pessoa fica contestando porque se trata exatamente disso aqui. Tem uma palavra lá no Novo Testamento que diz assim: cada um contribua conforme o desejo do seu coração, não com tristeza. Não com pesar nem com tristeza. Foi o que Paulo falou à igreja de Corinto. Gente, a igreja de Corinto era uma igreja rica, mas tinha dificuldades. Nesse texto. Isso. Tinha dificuldades de lidar com as coisas nesse sentido. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre, mas era uma igreja liberal, generosa. Foram os que mais contribuíram com Paulo no seu ministério. A preocupação de Deus é algo que Deus deseja ser obedecido. Por exemplo, nós como pais, aqui nós temos vários pais e mães. Quer dizer, vários pais. Que eles lá no fundo vão ser ainda, né? E o pastor Lauro são os pais. O pastor Lauro, com certeza, deu diretrizes aos seus filhos de educação. É ou não é bom ser obedecido, honrado? É ou não é bom? A gente se sente orgulhoso quando nós damos direção aos nossos filhos e somos obedecidos. Pelo contrário, quando não somos, o que é isso? É desonra. Seria o caso de eu ter falado ontem para os meus filhos: amanhã, escola bíblica dominical. Se for, vai ser abençoado e amado. Se não for, isso. E não adianta maquiar esse tipo de coisa. Não adianta. Porque quando Deus estava se dirigindo para o povo, Ele estava se dirigindo a
Porque o desejo de Deus é fazer o povo dele seus filhos. Olha o que diz lá o texto de João: veio para os seus, mas os seus não receberam. Veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Deus o tempo todo anuncia se apresentando como um Pai, não é verdade, pastor? Pastor, sabia que Pai. Deus já me mostrou no novo tempo aqui. Vai ter um novo tempo aqui. Se eu Assim pegar seja. lá, os olhos viram aqui. Assim seja. Deus sabe. Assim seja, se for para a glória de Deus. Deus como um Pai, irmã Santa. Filhos, então vamos tratar com os filhos. Filho, é assim, assim, assim. Ok? Seu filho obedece, o que quer? Honra. É honra. Obediência. É isso que verdadeiramente tem valor e que mostra o coração. A valorização, a consideração. Eu considerei aquilo que foi dito, eu honrei, eu obedeci, estou aqui, admito que é bom para mim, que é louvável, que é saudável, que vai me fazer bem, admito. Só que quando eu contesto de repente uma palavra, isso é desonra. Isso é desonra. Quem rebeldia, quem contesta Malaquias, não. Admite todas as coisas, recebe todas as coisas, só não aceita aquilo que está escrito lá em Malaquias 3. E todos nós aqui sabemos o que está escrito lá. São considerações fortes do profeta. Sabe? Muito fortes as considerações que o profeta Malaquias faz lá. Mas, gente, quando que a palavra de Deus foi frouxa? Quando? Nunca. Porque o desejo de Deus é que nós saiamos desse poço pecaminoso e entremos numa terra que manda leite e mel. Só que o que tem que fazer a diferença? São as nossas atitudes condizentes com os princípios e que vão gerar honra da nossa parte. Deus tem tudo do bom e do melhor. Agora eu preciso fazer a minha parte. Obediência, honra, valorização, coração, no mandamento. Tudo isso diz respeito aos 10 mandamentos. Se nós formos lá na metafísica da coisa, o princípio de honra. Ouçam o que eu digo. Ouçam. Falei várias vezes já para os meus filhos. Escutem este enquanto eu estou aqui. Esses dias eu falei para o meu filho que tem a metade da minha idade, menos. Eu falei para ele, filho, talvez esteja contestando a minha fala, mas veja bem, eu tenho a metade da tua idade, muito mais experiência, muito mais história de vida, me arrependo de muitas coisas. Então, me ouça, de credibilidade, de ouvidos, aquilo que eu estou falando, sabe? Aí vai dele acatar ou não. Não sei se ele acatou ou não, mas eu dei a minha palavra. E a mesma coisa acontece com Deus. Deus deu a sua palavra. Agora, vai do homem querer acatar ou não. É a bênção e a maldição. Ó. Querem a bênção? Assim, assim, sim. Se vocês optarem pela maldição, assim, 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 vocês fazem a escolha. Vocês fazem a escolha. Mas, gente, em relação a isso aqui, entendimento da graça, mordomia, estamos administrando tudo aquilo que não é nosso. Tudo aquilo que não é nosso, tudo é de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Generosidade, alma livre, você está preso.
está dando mãos dadas com a choro, sai fora, né? Meu foco é Deus, meu foco é Deus, e mesmo, né, não tendo todos os textos que eu gostaria que tivesse lá no Novo Testamento, né, que falem especificamente, eu sou obediente da mesma maneira, porque eu não sou aprisionado absolutamente nada, né, que condiga nesse sentido e que prejudique a minha alma, porque a minha alma é livre, meu coração é de Deus, né? Não estou focado nas coisas deste mundo. O coração de Paulo era o coração na coroa, uma coroa de glória. Não era aquela coroa que o Sérgio Reis cantou na panela velha que faz comida boa. Não, é uma coroa. Não estava focado nessas coisas, não, Paulo. Paulo estava focado na coroa de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Amém, gente? Vamos colocar em pé. Alguém quer falar mais alguma coisa nesse sentido? Vamos estar orando. Vem orar para nós aqui, pastor Alto. Abençoar as nossas vidas e já dar encerramento. Então, à noite, gente,